A saída de Ener Valencia ainda é um tema que movimenta bastante os bastidores do estádio Beira-Rio, e ela pode estar atrelada à chegada de um jogador. Também quero falar sobre o setor defensivo do Colorado, que tem um jogador que deve permanecer e outro que segue sendo muito visado na janela de transferências. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Uma ótima segunda-feira para todo mundo. Semana começando. Tô de volta, né? Depois de um período aí, visitei, né, a Praia do Rosa em Santa Catarina. Quero já deixar um abraço muito especial, tá, pra galera do consulado de Garopaba, Imbituba, Praia do Rosa, né, que me encontraram por lá, me presentearam com esse boné lindão, né, do consulado da Praia do Rosa. E agradecer, né, o carinho de todo mundo, né? Vou deixar também o Insta aqui da galera para quem quiser seguir, né? Fazer excursão, aquela coisa toda. Então, né, um período um pouquinho para descansar. Coloquei alguns conteúdos aqui no canal, lá no meu Instagram também, né? Mas com uma frequência um pouquinho menor. Afinal, a gente está vivendo, né, um período sem futebol, pelo menos, né, para o Inter, que se representa somente, né, no dia 27 ou 28? Acho que é 27, inclusive, né? Na sexta-feira, né, o Inter deve se reapresentar para começar os trabalhos, visando, né, o duelo do próximo dia 12 contra o Vitória no estádio Beira-Rio, né, a volta do Inter ao Campeonato Brasileiro, naquela situação incômoda em que o Inter se encontra, mas também, né, planejando os duelos contra Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil e Copa Libertadores, respectivamente. Então vamos abordar, né, o mercado colorado, que está bem devagar, quase parando, mas tem algumas atualizações que eu quero trazer aqui para vocês em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, né, em pouquíssimos cliques. Licenciamento, né, já deu uma olhada no licenciamento do teu carro, você pode parcelar ele na Zapay, tá, de forma muito rápida e segura. É só clicar aqui no link que está na descrição do vídeo e você tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. É muito fácil, muito seguro, é com a Zapay e eu recomendo eles para vocês. Por que eu tô falando sobre o Ener Valencia, gente? Porque ainda rola muita especulação nos bastidores, né? O Inter está aguardando uma oferta, né, chegar para, quem sabe, negociar o Ener Valencia. Hoje o Ener, por mais que se acredite muito, né, que ele possa ser um jogador importante dentro do contexto do Inter, né, em jogos decisivos, né, pela Copa do Brasil, pela Libertadores, propriamente dentro do Campeonato Brasileiro, há uma clara sobreposição, né, em uma função, né, de centroavante, onde o Inter tem teoricamente o titular, que é o Rafael Borré, fez o gol decisivo, né, contra o Bahia na Libertadores. Ele é, né, o titular hoje da equipe colorada. O Inter tem o Ricardo Matias, que é um jogador que deu conta do recado quando solicitado, né, e é um garoto da base. E o Inter tem o Valencia, né, que também foi importante em dado momento nessa temporada, foi um dos artilheiros do Inter no Campeonato Gaúcho, fez o gol na final contra o Grêmio, fez o gol contra o Bahia lá na estreia da Copa Libertadores da América, mas o Ener vive de altos e baixos, né? O Ener teve um grande ano de 2023, 24 ele mal jogou, né, a gente não pôde contar com ele, e o 2025, né, tem sido de oscilações. E o contrato dele vai terminar na metade do ano que vem. Então o Inter entende, né, que poderia pegar o valor do Ener Valencia e colocar em outra posição, ou, né, fazer um outro investimento e baixar um pouco a sua folha salarial. E nessa situação surge o nome do Carlos Vinícius. Eu já trouxe esse nome aqui para vocês, jogador, né, de 29 anos, mato-grossense, né, que fez a sua trajetória praticamente toda fora do Brasil, está terminando o seu contrato com o Fulham da Inglaterra, e esse jogador vem sido oferecido constantemente ao Inter. Ele está saindo, tá, do Fulham, participando de apenas 2 jogos na atual temporada, sendo que um dos jogos ele jogou somente 1 minuto, né, entrou no finalzinho do jogo. Ele perdeu bastante espaço, né, com a chegada do Raúl Jiménez, o mexicano, que é muito bom jogador também, né, esteve aqui no Beira-Rio, se não estou enganado, no amistoso do México, acho que não, tá, mas é um jogador que volta e meia é convocado pela seleção mexicana, e do Broja, né, que é um albanês que chegou recentemente ao Fulham, né, e ele perdeu bastante espaço em campo. Ele foi emprestado, inclusive, também, né, pelo Fulham Galatasaray na última temporada. Não teve um grande protagonismo, mas ele já foi, né, um grande protagonista no próprio Fulham, no Tottenham em algum momento também chegou a fazer seus gols e está tentando se reencontrar na carreira, jogador de 29 anos. Então ele tem espaço, né, para crescer ainda dentro do futebol brasileiro.
Mas só viria, né, se o Inter liberar alguém. E quem está mais perto de ser liberado hoje é o Ener Valencia, né, por tudo isso que eu estou citando. Então não há um avanço com o Carlos Vinícius, mas é um nome que o Inter mantém dentro do seu radar. Outro tema que eu quero tratar aqui com vocês é sobre Vitor Gabriel. Afinal, o portal Goal, né, noticiou que o Cruzeiro formalizou uma proposta ao Internacional pelo zagueiro de 21 anos. Eu não tenho ainda os valores, tá, que o Cruzeiro enviou ao Internacional. Muito se fala, tá, sobre o Cruzeiro tentar colocar jogador nesta negociação para tentar abater a pedida do Inter, que é de 10 milhões de euros. Lembrando que o Inter, né, é detentor de 50% do passe, né, que está sendo finalizado na transação que o Inter está fazendo junto ao Sport Recife. O Inter, por contrato, né, tem, né, esta porcentagem do jogador, né, o valor de $500 mil, né, investido pelo Inter pelos 50%. O Inter tenta comprar mais ainda desse jogador, mas o Cruzeiro colocou uma proposta, tá? Não sei os valores, como eu disse, mas mostra o interesse e a insistência, né, do Cruzeiro a pedido do técnico português Leonardo Jardim para levar esse atleta. Eu não vejo, tá, o Inter vendendo este jogador por um valor baixo, né, abaixo dos 10 milhões de euros, né, muito pelo percentual que o Inter tem e também porque é um clube brasileiro, né, o Cruzeiro está entrando na parada, só se fosse algum jogador que realmente, de fato, suprisse as necessidades do Inter, né. Muito se falou sobre o Lautaro Dias, não vejo o Inter fazendo essa negociação, colocando, né, um jogador que seria uma aposta, né, um atacante que teve um ótimo momento no Independiente Del Valle do Equador, campeão da Sul-Americana em 2022, mas, né, no Cruzeiro ele ainda não aconteceu, então ele não chegaria, né, como solução no Inter. E o Vitor Gabriel hoje é um titular, é um jogador de muito potencial, tanto é que tem outras sondagens, inclusive de fora do Brasil, para chegar, né, aos seus empresários. Então vejo que é uma proposta, né, mas é um começo de namoro que de repente, né, o Cruzeiro SAF, endinheirado, pode, né, avançar, mas não vejo nessa possibilidade com muitas... Se fosse uma odd da KTO, não acho que ela teria tanto valor assim, tá? Acho que o Inter vai acabar segurando o Vitor Gabriel ou vendendo ele para fora do Brasil. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o Kaique Rocha. Afinal, a informação de GZH é de que o zagueiro, né, recebeu uma sondagem do Casa Pia, né, de Portugal. É o 9º colocado, tá, do Campeonato Português. É um time que está há 3 anos já na elite do futebol nacional. Só que os números do salário do Kaique Rocha são hoje um empecilho para esse tipo de clube. Eu fiquei sabendo que outros times, tá, de um mercado mais alternativo da Europa também foram procurados pelo staff do Kaique Rocha para tentar colocar ele em algum time, só que a pedida é muito alta para este nível de clube. Tá? Vamos lá, o salário do Kaique na casa de 100 mil reais por mês é um salário alto para eles. Então hoje, né, o Kaique deve permanecer até por 2 saídas, tá, que podem acontecer na zaga do Internacional. A principal delas é a saída do Rogel para voltar ao Hertha Berlim e provavelmente, né, ser reemprestado ao Estudiantes, né? O que tudo indica, né, o Rogel deve voltar para a Argentina e pode ser, inclusive, né, adversário do Inter nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Tá certo? Não esquece que segunda-feira é dia de ganho aumentado na KTO, kto.bet.br, jogo dos brasileiros. 2 vitórias dos Brazucas hoje, tá? Tô adiantando para vocês. Vitória do Botafogo contra o Atlético de Madrid e vitória do Palmeiras contra o Inter Miami. É o meu palpite lá no site da KTO. Lembrando que também tem Seattle Sounders e PSG, além, né, de Porto e Al Ahly do Egito. São os 4 jogos, né, desta abertura de semana do Super Mundial de Clubes que está rolando lá nos Estados Unidos. Lembrando, kto.bet.br, minha casa de apostas, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!